bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos analisar juntos um artigo bem fascinante do Diego Pereira do Nascimento sobre o rio Jarmuk. Talvez não seja um nome tão famoso, né, como, sei lá, o Nilo ou o Amazonas, mas este rio no Oriente Médio é um verdadeiro tesouro histórico e um ponto nevrálgico geopolítico também. Com certeza. A gente está falando de um curso d'água que, nossa, testemunhou milênios de civilização, batalhas bíblicas e que hoje, ainda hoje, está no centro de disputas sérias por recursos hídricos. Exato. O Jarmuk, ou Nahal al-Yarmouk, como se diz em árabe, ele é mais que um simples rio. Ele funciona como uma fronteira natural, sabe, esculpida pela própria geografia. Foi berço para algumas das primeiras comunidades agrícolas, palco para narrativas que moldaram religiões e, até hoje, é um elemento central nas relações bem complexas entre Síria, Jordânia e Israel. É quase como um personagem silencioso na longa história da região de Gileade. Um personagem silencioso, mas com um papel bem ativo, pelo visto. Ok, vamos começar essa viagem no tempo então, bem lá atrás. O artigo nos leva a descobertas, assim, impressionantes no sítio de Shahar HaGolan, que fica perto da nascente do Jarmuk. A gente está falando de atividade humana datada de 6.400 a.C. Dá para imaginar? É realmente espantoso pensar nisso, né? 8.000 anos atrás, pequenas comunidades já estavam se estabelecendo ali, praticando agricultura, criando animais, desenvolvendo suas crenças, suas divindades pagãs, como o artigo menciona. Isso nos diz que, muito antes das histórias bíblicas que a gente costuma associar mais à região, o Jarmuk já era uma fonte de vida, um imã para assentamentos humanos. Ele estava lá, sabe? Literalmente moldando o terreno e as possibilidades de sobrevivência e de desenvolvimento cultural também. Essa constância geográfica é, eu diria, fundamental para entender tudo que veio depois. E quem veio depois encontrou um lugar já com história. Antes mesmo da chegada dos israelitas, isso por volta de 1650 a.C., a região foi dominada pelos amorreus. O artigo menciona que eles eram um povo da Mesopotâmia, talvez, pressionados pelo Império Hitita, né? E aí eles se espalharam e estabeleceram um domínio bem considerável em Gileade, usando justamente os rios Jarmuk e Arnon como limites naturais do território deles. E é aí, nesse contexto, que o rio ganha um destaque nas narrativas bíblicas. A primeira menção, mais significativa está em Deuteronômio. O texto descreve as campanhas dos israelitas sob a liderança de Moisés contra os reis amorreus locais, como o Seom, de Hesbon, e o Og, de Bazã. A narrativa conta que os israelitas pediram permissão para passar, né? A passagem foi negada e isso acabou desencadeando conflitos. O objetivo não era só atravessar, claro, mas assegurar o controle das terras férteis a leste do Jordão. Uma conquista vista como essencial na jornada para a Terra Prometida, né? Pelo menos de acordo com essa perspectiva religiosa. E o artigo detalha como, depois dessas vitórias, os livros de Deuteronômio e Josué descrevem a divisão dessa terra. Gileade foi dividida entre as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. E aqui o Jarmuk Sankuk assume um papel bem específico. Ele se tornou a fronteira norte para a porção de Manassés. Essa função de marcador territorial parece ser um tema recorrente, não? Sem dúvida. Rios são as fronteiras naturais por excelência em muitas partes do mundo, né? E o Jarmuk cumpriu esse papel de forma muito clara. Ele não só separava territórios dentro do próprio grupo tribal israelita, mas também servia como linha divisória em relação aos povos vizinhos, como os sírios ao norte. Essa definição de limites geográficos, que muitas vezes se traduzem em limites políticos, culturais, é uma constante na história do Rio. Ele ajuda a definir quem pertence a qual espaço, sabe? Mas pelo que o artigo indica, esse controle israelita não foi exatamente um período de paz e estabilidade duradoura ali, na região do Jarmuk. Aí entra em cena o chamado período dos juízes,
que é descrito como uma época bastante caótica. Uhum. A narrativa bíblica atribui isso ao afastamento dos israelitas da fé deles, a chamada apostasia, né? E isso teria levado à perda de controle, com a região vendo o domínio passar por cananeus, depois retornar aos amorreus, aí vieram amalequitas, midianitas, uma verdadeira gangorra de poder. Exato. E essa instabilidade toda reflete, na verdade, o valor estratégico imenso dessa área. Terras férteis, irrigadas por um rio confiável, nossa, sempre foram cobiçadas e disputadas. A água era e ainda é poder. A narrativa bíblica posterior, lá no livro de Reis, interpreta a perda definitiva de Gileade primeiro para Hazael, rei da Síria, e depois para o Império Assírio, já no período da monarquia, como uma consequência divina. Mas assim, deixando a interpretação teológica de lado um pouquinho, o registro histórico mostra a vulnerabilidade de uma região fronteiriça, uma região valiosa e constantemente sob pressão de vizinhos poderosos. Faz todo sentido. Agora, saindo um pouco da história antiga e olhando para o rio em si, como ele é hoje. O artigo descreve a origem dele lá nas colinas do sul da Síria, perto de Dará. Ele corre fazendo fronteira entre Síria e Jordânia, depois entra um pouco na Jordânia e finalmente deságua no Rio Jordão, logo ao sul do Mar da Galileia. Uhum. E não é um afluente qualquer, é o principal tributário do Jordão. E essa localização fronteiriça é, absolutamente crucial para a gente entender a importância geopolítica atual do Jarmuk. Até a área da nascente é mencionada como sendo disputada, o que, infelizmente, não é raro em rios que cruzam fronteiras, né? A gestão de rios transfronteiriços é inerentemente complexa. O que um país faz rio acima, por exemplo, a Síria construindo barragens ou desviando água, tem um impacto direto e imediato em quem está rio abaixo. Neste caso, a Jordânia e, por extensão e acordos, Israel também. É uma teia de interdependência muito delicada. E o Jarmuk não flui sozinho, né? Ele recebe água de vários afluentes, que são conhecidos localmente como Wadis, especialmente na Jordânia. O texto menciona alguns nomes, como Wadi Alan, Wadi Hukad. Esse parece ser um dos mais importantes, vindo da Síria. Wadi Harir, Wadi Shelala e Wadi Zeizum. Sim, esses wadis. Imagino que eles sejam vitais, especialmente considerando que estamos falando de uma região onde cada gota d'água conta muito. Exatamente. Esses afluentes são a alma do rio, principalmente durante as estações chuvosas. Gerenciar não só o fluxo principal, mas também o que vem desses wadis é essencial. E isso nos leva a um exemplo moderno muito significativo que o artigo aborda: a barragem de Al-Weda, ou barragem da Unidade. Foi construída conjuntamente por Síria e Jordânia entre 2004 e 2011, bem na fronteira. É uma obra enorme, 110 metros de altura, com capacidade para reter 115 milhões de metros cúbicos de água. Isso representa uma tentativa clara de domar o rio, de controlar esse recurso escasso para abastecimento humano, para irrigação, geração de energia. E aqui entra uma daquelas complexidades que você mencionou. O artigo apunta algo que parece quase paradoxal. Apesar da barragem ser uma estrutura física entre Síria e Jordânia, existem acordos políticos que prevêem que Israel também tenha direito a uma parcela da água ali armazenada. Como isso funciona na prática? Parece um arranjo, bastante complicado. É complicadíssimo e ilustra perfeitamente a geopolítica da água no Oriente Médio. A água flui ignorando fronteiras, né? Mas o seu uso é rigidamente controlado por elas e por acordos internacionais. Nesse caso, o direito de Israel deriva de tratados anteriores e do reconhecimento de que as ações no Jarmuk afetam o fluxo do Jordão, do qual Israel depende, e muito. Esses acordos são essenciais para evitar conflitos abertos, mas eles não eliminam as tensões de jeito nenhum. Questões sobre a quantidade exata de água liberada, a qualidade dessa água, os tempos de liberação, tudo isso continua sendo fonte de atrito, sabe? E de negociação constante entre os três países.
Controlar a água é controlar um elemento vital para a sobrevivência e para a economia na região. Voltando um pouco no tempo, mas mantendo essa ideia da atração do rio, além dos amorreus e israelitas, o artigo menciona outros povos que foram atraídos pela fertilidade das terras do Jarmuque. Os cananeus, por exemplo, são descritos como os habitantes originais da área, organizados em cidades-estado. Isso. E também os amonitas, que teriam invadido a região durante aquele turbulento período dos juízes. Essa sucessão de povos ao longo de milênios deixou uma herança arqueológica, assim, extraordinária. E o fascinante é como esse passado tão remoto se conecta diretamente com o presente. Uma das atividades econômicas relevantes hoje na região, como o artigo aponta, é justamente o turismo histórico e arqueológico. As ruínas dessas civilizações cananeias, amorreitas, israelitas e depois greco-romanas contam histórias que atraem visitantes do mundo todo, gerando renda. O passado, literalmente, sustenta parte do presente. É incrível. É uma conexão interessante mesmo. E falando em economia, historicamente, as atividades principais sempre giraram em torno do óbvio: água e terra fértil. Agricultura, claro, cultivo de grãos, frutas, vegetais e também pastoreio, criação de gado. A pesca é citada como secundária, né? Aham. E como você disse, o turismo baseado nas ruínas e na paisagem natural veio se somar a isso mais recentemente. E o século XX trouxe outras camadas de história e infraestrutura para a região. Durante o período do mandato britânico na Palestina, ali entre as décadas de 1920 e 1940, a famosa linha ferroviária do Hejaz atravessava a região do Jarmuque. Essa ferrovia era uma artéria vital na época, sabe? Ligava Medina, lá na Península Arábica, a Damasco, na Síria. Era fundamental para o transporte de peregrinos, mercadorias, tropas, mas teve um fim trágico na região. Foi destruída em 1946, segundo a fonte, por ações de sabotagem ligadas aos conflitos que antecederam a criação de Israel. E depois de 1948, com o fim do mandato, a independência da Jordânia e a criação do Estado de Israel. Bom, o Jarmuque se consolidou ainda mais como fronteira internacional, entre Síria e Jordânia num trecho e na sua foz no Jordão, marcando a divisa entre Jordânia e Israel. Exato. Mas, como já ficou claro, ser fronteira não significa ser pacífico. O artigo reitera que as disputas pelo controle e uso do Vale do Jarmuque e do Vale do Jordão continuaram sendo uma constante, especialmente entre Jordânia e Israel. E nesse contexto de busca por recursos hídricos, um projeto jordaniano muito importante foi a construção do canal de Gaur al-Sharqiya, ou Canal do Gor Oriental, que foi concluído em 1966. Esse canal, basicamente, pega a água do Jarmuque e a leva para irrigar extensas áreas agrícolas no Vale do Jordão. Foi uma iniciativa, crucial para a segurança alimentar e para a economia da Jordânia. Mas também representou uma tentativa de compensar a diminuição do fluxo do próprio Rio Jordão, que já estava sendo intensamente explorado por todos os países da bacia, né? E isso levanta questões importantes sobre as consequências, às vezes não intencionais, dessas grandes obras de engenharia hídrica. Ao resolver um problema local, podem se criar ou agravar outros problemas regionais, alterando ecossistemas e delicados equilíbrios hídricos estabelecidos ao longo de séculos. E as intervenções não pararam por aí. O artigo menciona que, depois da Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando Israel passou a controlar territórios adjacentes, também começou a explorar o potencial turístico do Vale do Jarmuque no seu lado da fronteira. O foco israelense foi em fontes termais e nas impressionantes ruínas greco-romanas da região. Hoje, a situação é que os três países, Israel, Jordânia e Síria, têm interesse e desenvolvem atividades turísticas na área, cada um explorando seu próprio pedaço do vale e sua história. Falando em ruínas e história, o artigo destaca algumas cidades antigas que floresceram ali nas proximidades do Jarmuque e tiveram grande importância. Cita Edrei e Bazan, que eram centros daquele reino amorreu de Og, mencionado na Bíblia. Isso. Depois menciona Gadara e Ábila. Essas eram cidades proeminentes da Decápole, uma liga de 10 cidades de cultura helenística e romana, que funcionavam como importantes centros comerciais em rotas que ligavam o Egito à Mesopotâmia.
Imagino que fossem lugares bem cosmopolitas para a época. Com certeza. E ainda cita Abel Meolá, identificada como a terra natal do profeta Eliseu. Essas cidades são como janelas, sabe? Que nos permitem espiar diferentes épocas e influências na região. Gadara e Ábila, em particular, com os seus teatros, templos, banhos, ruas com colunatas que ainda podem ser vistas em ruínas, elas são testemunhos vívidos da profunda marca deixada pela cultura greco-romana. Elas se sobrepuseram às camadas mais antigas da história local, criando centros urbanos vibrantes e conectados com o resto do mundo romano. Visitar essas ruínas hoje é quase como caminhar por diferentes capítulos da história. É impressionante. E para fechar essa parte de detalhes históricos e culturais, uma curiosidade que o artigo traz e que eu achei fascinante. A origem e o significado do nome Jarmuque, seja na forma hebraica Near HaYarmuk ou na árabe Nar al-Yarmouk, são desconhecidos. Pois é. O autor especula que talvez derive do nome de algum antigo habitante ou povo local, mas a verdade é que o significado original se perdeu na poeira do tempo. É um lembrete interessante sobre os limites do nosso conhecimento histórico, né? Por mais que a arqueologia avance e os textos antigos sejam decifrados, sempre vão existir lacunas, mistérios. O próprio nome de um elemento geográfico tão central e duradouro como o rio Jarmuque guarda um segredo que talvez a gente nunca desvende completamente. Isso mostra como o passado está sempre presente, mas, ao mesmo tempo, pode ser incrivelmente elusivo. Certo. Então percorremos, 8.000 anos de história, geografia, política e economia. O que a gente tira de mais importante dessa análise do rio Jarmuque, baseada no artigo? Fica claro que ele é muito mais que um simples rio. Ele age como um fio condutor que atravessa milênios de experiência humana no Oriente Médio. Foi cenário do nascimento e declínio de civilizações, palco de batalhas que definiram fronteiras e crenças. E hoje é um espelho das tensões contemporâneas sobre soberania, território e, acima de tudo, o controle de um recurso essencial, a água. Precisamente. Vimos a função crítica dele como fronteira natural, definindo territórios desde tempos tribais até as nações modernas. Observamos como sua água e terras férteis foram a base do sustento humano por milênios, desde aqueles primeiros agricultores lá de Shahar Golan, e acompanhamos como ele foi e continua sendo um foco de conflito desde as conquistas narradas na Bíblia até as complexas disputas atuais pela água, que são exacerbadas por intervenções humanas como a barragem de Al-Ueda e os canais de irrigação. A história do Jarmuque encapsula, em muitos aspectos, a própria história intrínseca e frequentemente tensa da região. É um microcosmo. Uma análise realmente rica a partir de uma única fonte, né? Isso me faz pensar, como pode um elemento da natureza, um rio que simplesmente flui, ter um papel tão ambivalente? Ao mesmo tempo que conecta paisagens e possibilita a vida, ele também serve para dividir povos, marcar limites, gerar disputas. Exato. Sua presença constante não apenas testemunhou a história, mas participou ativamente na sua construção, moldando culturas, economias e políticas. E continua fazendo isso hoje. É uma ótima reflexão. E talvez a provocação final, para quem nos ouve, seja justamente essa. Pensar em como a gestão ou a falta dela, ou a disputa por ela de um recurso compartilhado e vital como o Jarmuque, funciona quase como um modelo em pequena escala. Um modelo que reflete nossa capacidade ou incapacidade de cooperação versus nossa tendência ao conflito em tantas outras esferas da interação humana. Muito além das margens de um rio específico no Oriente Médio, as lições e os desafios que o Jarmuque apresenta têm ecos globais, sem dúvida.